Falar de dinheiro durante muito tempo foi considerado algo complicado. Isso porque, para muitas pessoas, esse tema está relacionado a sentimentos negativos, como preocupações, ansiedades e angústia. Hoje nós vamos juntos esclarecer o papo sobre finanças de uma vez por todas, porque quebrar esse medo pode mudar nossa realidade. Se você é curioso e gosta de conversar sobre o mundo ao seu redor, ou quer estar sempre informado de forma descontraída, o Papo Joca é pra você. Oi, Joca Lovers! Sejam bem-vindos ao Papo Joca. Meu nome é Sofia Aguilera e ao meu lado, Felipe Sali. Oi, gente. Vamos falar sobre dinheiro hoje? Bora, principalmente porque nossos convidados de hoje são mestres no assunto. Um é fundador da Investins, um projeto que visa ensinar e inspirar a juventude brasileira, através da educação financeira, e embaixador do jornal Tino Econômico para jovens, David Barros. Oi, pessoal. Sofia, Felipe, João, um prazer. Bem animado para o bate-papo de hoje. Já o segundo usa as redes sociais para ensinar, inspirar e capacitar seus mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, criando conteúdo com foco em educação financeira e desenvolvimento pessoal. O jovem de apenas 14 anos, o João Freire. Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Sou João Freire, tenho 14 anos. Vamos falar aí um pouco de educação financeira, gerenciamento financeiro, desenvolvimento pessoal. Vamos aí para passar um pouco de conhecimento para todo mundo. A primeira pergunta é: tigrinho? Não, brincadeira. A primeira pergunta Que susto! Tá. Eu queria começar perguntando pra vocês, quando vocês começaram a se importar com a educação financeira e repassar a importância disso para as pessoas à sua volta? Eu acho que eu comecei a entrar um pouco nesse mundo, me aprofundar um pouco mais quando eu tinha 11 anos. Comecei a querer conhecer um pouco mais como esse mercado funcionava, porque eu sabia que no futuro eu ia ter que cuidar do meu dinheiro pra viver. Porque eu acho que ninguém consegue viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, tranquilidade, se não sabe cuidar do seu dinheiro. E eu, logo cedo, já consegui me conscientizar disso. Então, já quis começar a aprender, começar a estudar, ler algumas coisas, alguns artigos, podcasts, livros, para começar a entender um pouco disso mesmo. Eu comecei lendo alguns reviews de Harvard, que eu achei bem, bem legal, que me deu uma boa noção de gestão, tanto mental para mim, sobre psicologia financeira, e também sobre gestão do meu dinheiro. Legal, no meu caso, foi com 13 anos, através do meu irmão. Eu conheci o mercado financeiro, meu irmão não é bancário, não é economista. Ele trabalha com 3D hoje, então não tem nada a ver com esse universo. Mas você começa a trabalhar e você naturalmente escuta sobre dinheiro no mercado de trabalho. E aí você fala, pô, não aprendi isso na escola. E aí com meu irmão não foi diferente, ele me mostrou aquilo com 13 anos. E aí fiquei encantado, porque eu achei que eu ia ficar rico rápido, né? Todo mundo imagina isso. Primeira coisa que eu aprendi é que pra eu ficar rico rápido ia demorar 30 anos. Mas eu gostei do tema. E aí comecei a estudar, igual o João, livros, podcast e assim por diante. Ganhei lá o Pai Rico, Pai Pobre, que é o clássico no começo, que todo mundo começa lendo sobre dinheiro. E aí você vai desenvolvendo conhecimento. Acho que foi mais ou menos por aí, Sofia. Nossa, os dois começaram bem cedinho, né? Bem A cedinho. pensar em educação financeira. Fica a dica, né? Vai que. Gente, imagina que tem uma pessoa que nunca se interessou por esse assunto, mas agora ela quer começar a mudar a vida dela e também a da família. Qual é o primeiro conselho que vocês dão pra essa pessoa que quer se educar financeiramente? Eu acho que para uma pessoa começar a se educar financeiramente, ela precisa achar alguma coisa que ela ama. Você não pode fazer uma coisa que você não ama. Então, acho que se educar financeiramente também tá relacionado a fazer algo que você gosta, que você tem prazer de fazer todo dia, entendeu, Sofia? Então, você começar a pesquisar sobre, começar a entender sobre o assunto e pesquisar sobre algumas diversidades de assunto para entender o que você gosta, seria muito, muito bom para essa pessoa. Porque ela começaria a ter uma noção um pouco mais ampla do que realmente poderia ser a gestão financeira, como que ela poderia fazer essa gestão financeira de um jeito que seria prazeroso para ela, entendeu? Verdade. Legal. Acho que quando o assunto é começo, né, sua jornada financeira com dinheiro, acho que o primeiro passo, um dos primeiros passos é justamente você não cometer alguns erros que tá todo mundo cometendo. Como, por exemplo, jogar no tigrinho lá, apostar nas bets e tudo mais. Jogo do bicho. Exato. Nossa, ela falando do jogo do bicho. Comprar V-Buck no Fortnite. Exatamente, assim. Então, o primeiro ponto é não perder o dinheiro, entendeu? Ou não se esforçar pra não perder o dinheiro. Porque muitas vezes, na intenção de ganhar muita grana, você acaba correndo riscos e perdendo dinheiro. Então, acho que o primeiro passo, uma das primeiras dicas é essa. Aí depois, conforme você vai desenvolvendo o conhecimento, você de fato entender
Por que poupar, o que é investimento, por que você deveria fazer isso. E aí você vai construindo o seu processo até de fato começar a investir, sabe? Então o primeiro passo que eu diria de forma resumida é não perca dinheiro. Não se esforce para perder dinheiro. Eu gosto muito de uma frase também que fala assim, quem gasta mais do que ganha não enriquece. Gosto muito dessa frase, que ela traz bem essa ideia do que ele falou, de você economizar seu dinheiro para ter uma renda para você começar a fazer alguma gestão que você deseja. Legal, até lembrando aqui, quando o João comentou sobre isso, quando eu entrevistei o Luiz Barsi na terceira edição do Tino Econômico. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, o maior investidor do Brasil. Pessoa física, o cara que tem mais grana lá e tal. E a primeira coisa que ele falou, uma das primeiras coisas foi justamente essa. Pra você ser educado financeiramente falando, basta você não gastar mais do que você ganha. Exatamente. Você já tem educação financeira. E aí, obviamente, tem outras coisas, até você aprimorando. investir em ações e tudo mais. Mas o princípio básico é você não gastar mais do que você tem, que é o que o João trouxe. Tem que saber o que você faz com o que você não gastou. Não pode deixar parado também. Não pode. João, tudo isso que você aprendeu, você foi lendo vários livros, querendo ir a fundo, você aprendeu na escola ou foi mais em casa? A escola de vocês, você já saiu da escola, né? Agora tá fazendo faculdade. Eu sou velho, pessoal. Tô fazendo faculdade. Onde você faz faculdade? Faço na faculdade Hub, administração com ênfase em mercado financeiro. Boa. A escola de vocês falava ou fala sobre educação financeira? Ela incentiva vocês a irem por esse lado, tudo isso? Eu imagino que a dele deve falar por ser faculdade, né? Então é uma coisa um pouco mais aprofundada nesse tópico. Mas acho que é um erro muito grande das escolas brasileiras não citarem esse tópico durante a educação, ensino fundamental ou até colegial. E eu acho que as escolas têm que sim falar sobre isso, porque é um assunto da vida real, é um assunto que você vai sofrer um dia, e se você não tiver uma educação apropriada para falar desse assunto, você não vai conseguir lidar com isso sozinho. E a minha escola não teve, e acho que isso foi totalmente veio de casa, e um pouco também da minha natureza, né? Porque eu acho que você tem que achar a sua natureza também, o propósito da vida? o setor que você gosta, o propósito da vida que você gosta, o que você nasceu pra ser, sabe? A sua natureza mesmo, o que você realmente gosta, entendeu? Então não vale a pena você ser um médico querendo ser um investidor. Você tem que estar feliz sendo o que você quer. Então, quando eu percebi isso, foi quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, comecei a pesquisar sobre a Bolsa de Valores, que é uma das coisas que eu mais gosto aí nesse mundo financeiro, e pesquisar também sobre como você gerenciar seu dinheiro. Então, acho que foi uma coisa que veio totalmente de casa e muito, muito pouco da escola, e se é 0%. Né? A minha escola, ela já foi na Bolsa de Valores com a gente, eu acho que é um passeio até legal, hein? muito legal pra todo mundo fazer. A gente foi lá pro centro de São Paulo, mas eu acho que as escolas, elas têm que incentivar mais os alunos a estudarem sobre educação financeira e outras coisas, porque quando a gente chega na vida adulta, a gente não sabe muito bem por onde começar, né? E por isso tem vários instrumentos, né, pra gente aprender a lidar melhor com isso. Vários podcasts, livros e essas coisas. Os seus pais falaram de dinheiro com vocês já, tipo, quando vocês estavam crescendo? Ou foi um assunto que vocês foram descobrindo por conta própria? Você falou do seu irmão, você falou também da sua casa. Eu acho que meu pai tem uma grande influência nisso, que ele também trabalha com isso. Então, eu acho que ele sempre foi colocando esses assuntos na mesa de casa. E eu sempre fui escutando, gostando, me aprofundando cada vez mais. Então, acho que foi uma boa influência, assim, de parte de pai. No meu caso, eu nunca tinha falado sobre dinheiro diretamente com os meus pais. Eu comecei a falando com o meu irmão. E aí, depois de um tempo, né? Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei que eu ia começar a investir. Ela olhou pra mim e falou, não vai começar a investir, não. Porque tem um medo, né? Tem um receio aí por trás, enfim. Até pelo confisco da poupança ali na geração deles. Então, tem várias coisas complexas relacionadas a isso. E aí, depois de um tempo que eu comecei a investir, de fato, virar o garoto chato que só falava disso na escola, em casa, fora dela e tal. De fato, eu comecei a falar sobre dinheiro com os meus pais. E hoje, eu diria que a gente conversa sobre dinheiro, sim. Você teve educação financeira na escola, então, Felipe? isso que eu ia perguntar. Eu não tive educação financeira na escola, nem em casa, assim. Isso não era uma coisa que era conversada. Foi interessante que você falou do confisco da poupança, que nos anos 90 aconteceu um movimento financeiro onde precisou recolher... Onde precisou não, né? Mas recolheram o dinheiro que as pessoas tinham guardados no banco, assim. E aí, vamos devolver depois. E as pessoas ficaram todas perdidas e tal. E isso criou um receio geracional muito forte com banco, investimento, como lidar com essas coisas. Mas eu só fui conversar sobre isso quando o gerente do meu banco começou a ligar pra mim, me oferecendo pacote de investimento. Antes disso. E aí eu tive que começar a estudar pra ver se ele não tava mentindo pra mim, né, também. Boa. Oi, gente. O Diego
de 11 anos, ele enviou pra gente uma pergunta. Vale mais a pena gastar muito dinheiro de uma vez só com coisas de boa qualidade ou usar pouco a pouco com coisas de má qualidade? Antes da gente responder, vamos ver o que os leitores do Joca responderam. O Henrique, de 11 anos, ele falou: eu acho que vale mais a pena gastar muito dinheiro de uma vez com coisas de boa qualidade, pois elas duram bem mais do que as de má qualidade. Mas a maioria dos comentários que os leitores enviaram dizia que eles preferiam gastar coisa com uma coisa de mais qualidade do que com uma coisa mais barata de menos qualidade. Qual a opinião de vocês três? Sinceramente, eu acho que nenhum nem outro, tá? Olha aí. É sério. Eu acho que você precisa gastar o seu dinheiro com o necessário, com o que você precisa. Entendeu? Então, eu acho que não existe você ter que gastar tudo de uma vez com alguma coisa de qualidade ou ir gastando de pouquinho em pouquinho de má qualidade. Você precisa gastar quanto você precisa gastar pra algo que você necessita. Entendeu? Então, não é sobre qualidade, é sobre necessidade. Pô, eu gosto disso, da questão da necessidade, Também. pra você entender justamente se aquilo é necessário. Às vezes só é um desejo e aí você não precisa. Se você esperar uns 2 dias, a vontade vai passar de comprar. Mas nesse caso, eu acho que eu concordo com os leitores do Joca, que estão muito inteligentes. Na minha opinião, faz mais sentido você gastar um pouco mais, talvez, com alguma coisa que vai durar por mais tempo, do que você comprar ali algo barato que vai durar 2, 3 semanas só. Concordo com os dois, porque eu acho que é um pouco de cada, né? Eu acho que é interessante você só gastar com o que você tem necessidade, mas também se for algo que vale mais a pena você investir um valor maior pra você comprar essa coisa, porque a outra pode estragar mais rápido. Se for, por exemplo, uma maquiagem, não sei, pode dar alergia. Podem gerar consequências ruins pro seu corpo ou pra... É o famoso barato sai caro, né? Uhum, exato. Gente, mais uma dúvida sobre educação financeira. Agora vocês já estão bem estudados sobre isso, vocês já sabem bastante coisa. Vocês podem dar dicas de como vocês começaram por onde? Tipo, em livros, se vocês têm algum livro bom, o que esse livro fala, o que ele sugere pra pessoa que tá querendo começar a estudar sobre educação financeira. Por exemplo, não gastem com isso, invistam naquilo, apliquem na bolsa de valores. O que vocês têm? Legal, posso começar essa, João? Claro. Que acho que ele vai indicar livros mais técnicos, talvez. Então eu vou começar ali pelo básico. Cara, vai ler Pai Rico, Pai Pobre, vai ler Os Segredos da Mente Milionária, que não é só sobre dinheiro, mas te ajuda nesse processo. Vai ler Psicologia Financeira, que também é um livro bem renomado no mercado financeiro. E você vai entendendo esses conceitos. E aí acho que o João vai dar dicas valiosas de outras obras. E uma outra coisa, Sofia, que eu também acho super importante, hoje a gente tem muitos conhecimentos, né, Felipe? No YouTube, de forma acessível pra gente aprender. Então, tem muitos conteúdos bons de influenciadores, de empresários que, enfim, ensinam sobre dinheiro. O próprio conteúdo da Investins, que é a minha empresa, tá lá disponível no Instagram, no YouTube. A gente também tá indo nas escolas levar esse conhecimento, escolas públicas, privadas. Então, assim, lugar pra estudar não falta, né? Eu acho que isso é uma verdade. Justo. Eu acho que eu comecei um pouco mais desenvolvendo a parte mental sobre gestão financeira. Então, eu comecei lendo alguns livros de Harvard Business Review, que é a faculdade dos Estados Unidos, né? E ele passa vários livros muito legais. Eles têm uma coleção que tem esse nome, de Harvard Business Review. E eles têm uns livros... O primeiro que eu li, inclusive, foi Inteligência Emocional, que acho que passa muito uma ideia mais de desenvolvimento pessoal, que acho que é muito, muito importante também para a sua parte financeira, porque você tem que ter a cabeça para conseguir investir, para conseguir avançar. Tem outros também que é gestão financeira, e tem vários livros. Então, eu indico muito vocês comprarem essa coleção, que é excepcional. E acho que um pouco mais específico, mais adentro, que eu tô lendo um livro agora, que é um pouco sobre a Bolsa de Valores, chama One Up on Wall Street, que significa na Wall Street. Wall Street é a rua da Bolsa, vamos dizer assim, Onde fica as em Nova York. empresas, Exato, onde tipo de fica as investimento. empresas, É a Bolsa de Valores, onde eles né? fazem todas as trades, onde eles fazem todas as negociações com as ações da Bolsa nessa rua. Então é como se fosse uma pessoa nessa rua, na Wall Street, contando o que acontece lá dentro e dando algumas dicas também de como investir na Bolsa. Como é que vocês separam o dia a dia de vocês, assim, o tempo, a hora de estudar, a hora de criar conteúdo para o Instagram de vocês, a hora dos projetos, a hora de investir? Como é que vocês fazem essa manutenção, assim? A hora do lazer, que eu imagino que tem que ter também. Precisa ter. Com certeza, pô. Cara, eu sou bem organizado, então assim, eu tenho um planejamento semanal, então eu tenho minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, até o domingo. E aí eu faço um planejamento diário
de tudo que eu tenho que fazer. Então lá tá desde acordar, que é importante acordar. Ainda Você bem. anota assim, acordar. Anota. Anoto, e aí depois, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. É o meu modelo mental de realizar as coisas. E aí, isso tá funcionando, pelo menos até hoje. Eu consigo, de fato, separar tudo. Minha vida pessoal, profissional, empresa, estudo, faculdade, outras iniciativas. E, enfim, vem funcionando. Claro, assim, nem sempre você consegue fazer tudo, né? E produtividade não é você conseguir fazer tudo a todo momento. Acho que o João pode ajudar a gente nesse processo. Mas é você fazer, de alguma forma. Então, fazer um pouquinho todo dia, por mais que seja, né, não é equilibrado ali, mas você vai fazendo um pouquinho todo dia. Então, essa é a dica que eu utilizo, assim. Eu anoto mesmo, faço uma lista e vou riscando o que eu faço, assim. Bem anos 80. Eu faço a mesma coisa. Eu uso um aplicativo chamado Notion, que é um aplicativo bem Aí, legal. bem mais jovem, cara. Olha, eu uso esse também. Você usa? Isso é bom. É um aplicativo que eu consigo Ah. colocar, tipo, várias pastas e cada pasta é sobre alguma coisa. Aí eu tenho uma pasta chamada For Today, que é pra hoje. E aí, nessa pasta, eu coloco tudo que eu tenho que fazer nesse dia. E aí, é exatamente que nem ele falou, eu vou riscando conforme eu vou fazendo. Então, você clica no botãozinho lá, ele risca pra você. E eu gosto de fazer desse tipo de organização, mas mais pra tarefas. Eu gosto de organizar meu dia entre acordar, que também é muito importante. Importante. Às vezes, um dia da semana ou antes, ou outros, faziam um esporte antes da escola. E depois eu vou pra escola, eu saio da escola um pouco tarde. Então, da escola já vou direto fazer um esporte pra chegar em casa mais ou menos umas 7h30. E aí, o horário que eu tenho tanto pra estudar pra escola, tanto pros investimentos, tanto pra ler e tanto pra, sabe, fazer ligação com meus amigos, falar com meus amigos. A parte Bastante social. coisa, né? Sofia, e você, Sofia? É, e Fiquei Sofia? curioso agora. Eu faço... É que assim, eu gosto de deixar tudo bem visível na minha frente. Então, no meu quarto, eu tenho um espelho. E eu tenho um marcador de lousa. Eu pego esse marcador, pego o meu espelho e anoto, tipo, o horário que eu tenho que fazer as coisas no meu dia e o que eu tenho que fazer. Então, eu vou riscando também, só que eu vou lá no meu espelho mesmo. Legal. E aí, eu anoto, tipo, depois que eu saio da escola, eu começo a almoçar. Eu sempre almoço na minha escola todo dia. Mas aí depois, das 2h30 até as 3h30, lição de casa. Aí depois eu tenho que ler, seja lá o que for, seja um jornal Joca, um jornal Tino, um livro que eu quero. Aí tomar banho, né, fazer exercício. E aí almoçar, jantar, essas coisas. Aí eu vou riscando também. E você, Felipe, faz que nem ele. Então, eu fiquei Eu não vou confusa. falar. Não, é que. Tá 2-2. Então, É. É que eu não vou falar como eu faço exatamente, que eu não quero ser um mau exemplo aqui pra vocês, porque é uma bagunça. Mas o Notion, ele serve pra organizar tudo, né? Eu consigo organizar tantas leituras que eu tô fazendo, quanto as atividades do dia, quanto eu organizo, tipo, contas a pagar, todas essas coisas assim. Então, minha vida inteira tá em volta desse aplicativo. O dia que ele sumir do meu celular, acabou. Fico até preocupado. Eu não vou estar aqui pra gravar na próxima semana, porque eu não vou lembrar de estar aqui. Eu fico até preocupado que essa galera dona desse aplicativo tem minha vida inteira na mão deles. Tem, cara. Tá é tudo lá. impressionante. E agora eles estão usando o IA, eles estão aprendendo com as nossas vidas. Pô, pois é, me fala. verdade. Nem me fala se não deleta aí minha vida virou trabalho. A gente volta pro papel do David lá. Né? Não, mas então. ó, importante, eu não uso papel, já usei, mas não uso papel. Usa a luzinha. Não, hoje eu tenho o Trello, então eu uso o Trello pro Ah. planejamento O que é semanal. Trello? É um aplicativo parecido com o Notion, de planejamento também, que sabe, você consegue fazer notinhas e tal. E eu também uso, e aí eu faço o diário, né, o planejamento diário. Eu pego um Word, escrevo, faço uma lista e aí eu deixo no tablet e eu vou riscando no tablet. Então não é no papel, tá? Tudo Boa. online, minha Nossa Senhora. Tudo. Só eu Isso. aqui pra escrever no espelho. Do espelho, realmente. Gente, então, a gente aqui tem um pouco mais de conhecimento de educação financeira que muitas outras pessoas ao redor do Brasil e também do mundo. E aí a gente veio com uma pesquisa de 2023 do Instituto XP e da Nova Escola, que mostrou que quase 60% dos professores entrevistados sentiam falta de uma formação em educação financeira. Sim, e por isso nós criamos esse jornal chamado Tino Econômico. É um jornal de educação financeira voltado para jovens. Aí faz a propaganda, Sofia. Gente, O Tino, ele é da mesma empresa que faz o Joca e o Papo Joca, que é a magia de ler. E ele também faz com uma linguagem voltada para o público jovem que está começando a ler sobre esse mercado de educação financeira, toda essa área, De assim. uma forma jovial, de intuitiva. uma forma jovial, né? que todo mundo consegue entender o vocabulário. Então, se você quer saber mais sobre isso, aqui, ó, no Tino, se a gente abre aí, a gente vê que tem a parte que fala sobre coisas nacionais.
Aí a gente vai pro lado também nacional. Aí a gente tem empreendedorismo. A gente fala, tem empreendedorismo. Aí os infográficos para mostrarem os dados da gente. Internacional. Aí mostram ao redor do mundo. Aí eu acho bem legal que puxam várias setinhas. Então a gente tem, por exemplo, aqui a nova bilionária. Um bate e volta pro espaço. Eu acho essa parte muito divertida, porque a gente sabe de várias coisas. Verdade. A gente tem infográfico, a entrevista, que alguém entrevista outra pessoa, e aí a gente fala também sobre educação financeira. Normalmente é um adolescente, um jovem. E também a gente tem a parte do mercado e do esporte. E aí aqui atrás são os passatempos, que tem desafios, eu acho bem legal também. Palavras cruzadas, ó, pra vocês verem aí também. Não sei se vocês já viram. Pô, eu conheço muito, Tino. O João tem É até verdade, coluna, né? né? Os dois conhecem o Pois é. Tino. Tô fazendo uma coluna agora aqui no Tino também. Qual é a coluna preferida de vocês, o Tino? O dele. A minha. Ah, dele? Tá, mas tirando a sua. Eu gosto bastante da entrevista. Entrevista legal. Também. Eu Acho já bem fiz legal. uma Que ele também já participou da entrevista. Também já participei. Então, Nós tu vê dois que já cada um- participamos, né? Eu já participei também. Fala um pouco sobre a sua coluna, do Tino. Claro, agora aqui, ó, eu fiz a minha primeira coluna, essa daqui. Olha aqui. Essa Olha daqui. aí. Que demais. Foi a primeira, chamada Finanças Sem Mistério. O nome da coluna é esse. E é uma ideia de apresentar mesmo essa parte de gestão financeira, desenvolvimento pessoal e liderança de uma forma fácil nessa coluna. Então, todo mês, todo jornal, né, toda edição aí que eles fizerem, eu postar um pouquinho dessa coluna também. E falar um pouco com uma linguagem simples, né, para jovens sobre esses 3 assuntos que eu acho que são os mais predominantes, assim, que nessa demais. coluna. Tá animado? Muito massa. Pô, mas Tem que pendurar na parede, assim, todos os tinos que É, foram não. aparecendo em quadros. eu vou assim. deixar. E tem uma ilustraçãozinha dele na coluna. Muito Então. da hora. Fizeram um desenho aqui. Mostra pra câmera. É. Essa aqui. Isso daqui. Olha aí. Finança sem mistério. Que é legal demais essa coluna, ficou muito boa. Ó, o Tino Econômico, ele funciona por assinatura. Então, se você quiser assinar para receber na sua casa, é só entrar no site tinoeconômico.com.br ou mandar um e-mail para tina@magiadele.com.br. Eu garanto que você não vai se arrepender, hein? Olha aí. Eu garanto. Vale muito a pena e é muito divertido se informar sobre as coisas nacionais e também internacionais a respeito de finanças. Chega bonitinho o jornal lá, chegou lá em casa esses dias aí, todo embaladinho. É isso aí. Gente, agora a gente vai pro quadro Papo de Especialista, onde um especialista em educação financeira manda uma mensagem pra gente, mas no episódio de hoje os especialistas no assunto serão 2 pais da internet, criadores de conteúdo. A gente vai reagir juntos aos 2 tipos de abordagem e eu quero que vocês comentem depois o que vocês acharam do que eles falaram aqui, tudo bem? Boa, vamos lá. Benício. Não adianta mais rezar. Tinha que ser feito, já foi feito. Benício não varreu a casa nenhum dia. Dormiu no horário 2 dias apenas, ou seja, R$2. Benício dormiu sozinho 2 dias apenas, R$2. Benício dobrou a roupa uma vez, R$1,20. E o Benício não teve nenhum bilhete esse mês, então ele ganhou um bônus de R$5. Isso! Então vamos lá. Benício, valor fixo de R$30, mais R$10,20. Vamos lá, Benício desobedeceu 5 vezes. 5 igual R$4. Benício desperdiçou comida uma vez, 80 centavos. Brigou com o irmão 4 vezes, R$3,20. Respondeu feio 3 vezes, 1,50 vezes 3, igual R$4,50. Benício tá de parabéns, não falou palavrão esse mês, isso mesmo. Celular sem permissão, uma vez, R$2. E teve uma briga física, R$10. Tem que me devolver R$24,50. Mas posso fazer ainda, né, pai? R$5,20. Sobrou tudo isso? Sim. Tá errado. É desse dinheiro aí, você vai colocar alguma coisa na caixinha? Vou. Quanto? Este é o perfil Ajuda aí Vizinha, e ela encontrou esse jeito diferente de dar mesada para os filhos dela, que é fazendo uma pontuação conforme a obediência, o que a criança fez, não fez. O que é que vocês acham dessa ideia dela? Eu achei bem legal, bem legal.
Porque ele aprende a lidar com as consequências, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, acho que foi dessa forma que eles fizeram aí, né? Que o dia tem 5 semanas, ele dormiu 2 no horário certo, R$2. E recebeu a consequência de nos outros 3 dias não ter dormido. Então, ele deixou de ganhar os outros R$3. E eu acho que traz uma ideia mesmo de ato e consequência pra criança, pro jovem. Dá uma ideia de esforço e recompensa, né? E aí a criança começa a construir essa mentalidade, e que é uma mentalidade muito incrível quando você tem dinheiro. Você tem que aprender que só vai ganhar dinheiro se você fizer um esforço pra isso. Então, eu gosto da ideia, claro, tem que tomar cuidado também, não tem que levar ao pé da letra, né? Tudo que a criança fizer ou não fizer, ela vai ganhar ou não dinheiro. Porque senão... Mas eu gosto da ideia, assim, é uma ideia bem legal, assim. Eu acho que eu faria com os meus filhos, assim, num futuro, né? Olha aí. Eu acho que eu faria com meus filhos se eu fosse rica. Boa. Mas eu acho que é interessante, só que a criança desde pequenininha vai aprendendo que ela pode guardar. Eu acho que os pais, eles podem ensinar pra criança que ela vai recebendo, mas também é bom ela guardar com o que ela quiser. Porque aí ela guarda e quando ela quiser gastar, ela gasta. Porque quando eu era mais nova também, eu queria ganhar dinheiro. E o que eu fazia? Eu vendia cupcakes na porta de casa. Ó. E aí, em um dia que eu vendi com a minha irmã, a gente juntou, sei lá, R$20. Eu falei, eu vou guardar. Minha irmã falou assim, eu quero sair pra comprar. Aí a gente falou, comprar o quê? Ela, não sei, só quero comprar. Aí a gente falou assim, tá. Aí ela comprou um cachorrinho que latia. Mas ela falou, eu quero isso aqui. Então eu acho que a criança, é legal ela receber esse dinheiro, mas ela tem que saber, né? Os pais têm que conscientizar que ela pode guardar pra conseguir algo que ela não conseguiria do nada, assim, ou sem se esforçar bastante. Pai, ô pai, acorda. Oi. Eu quero abrir um delivery aqui no condomínio. Quero vender aquele lanche de frango que a gente gosta. Qual? Aquele na baguete? Sim, me ajuda a colocar o preço? Aí, que bora. Pronto, Júlia, botei aqui o lanche, Croca. O de frango com aquela sardinha americana, que delícia. Eu lembro que o CMV desse produto era 5,20. Quer ganhar quantos por cento de lucro? 15, né? O normal? Então vamos lá, se você quer vender o nosso lanche de frango, certo? O CMV de 5,20, você quer 15% para vender aqui no condomínio, vamos fazer conta. PV, que é o preço de venda, 5,20, que é o CMV desse lanche aqui, com embalagem, hein? Dividido por 1 menos 40% que eu tô botando o custo de produção todo, mais 15% do lucro que você quer. 5 dividido por 0,45, tu vai achar um preço de venda de R$11,55, que é um lucro de 15%, que significa R$1,73. Tá bom pra você isso aqui? Ah, até que é um bom lucro. Claro que não, pô! Deixa eu te ensinar de novo. Você vai vender assim, ó. PV é igual a 5,20 dividido por 1 menos custo operacional que eu botei 40%, mais 34% de lucro. Isso vai dar um preço de venda de R$20. Meu Deus do céu, o segredo tá aqui. Você vai vender assim, um croque por R$19,99, mais R$9,99 leva outro. O que acontece? Aqui eu forcei o cliente a gastar R$30, certo? Ele gastando R$30 vai dar 25% de lucro, que vai dar R$7,60 de lucro. É 4 vezes mais o lucro que você ia ganhar vendendo a 15%. Cola aqui, que aqui você passa adiante, porque só não vende. Que não sabe fazer conta. Olha, isso te ajudaria no cupcake, né? Então, Ou me não ajudaria. também. Ou não. Ou eu ficaria um pouco assustada. O segundo perfil é do Magno Fernandes, dando uma aula sobre lucro para sua filha Júlia, que decidiu vender o lanche no seu condomínio. Foi isso que a gente viu. Que foi isso que a gente viu, né? Que ela fez o lanche de frango dela. Acho que eu compraria. Ó. Agora, eu sei que vocês dois têm dicas de livros, vocês já falaram bastante deles. Mas eu queria saber se vocês pudessem escolher só um. Qual vocês escolheriam? Fiz essa Só um? pergunta. Só um. Eu acho que eu escolheria Psicologia Financeira. É escrito por quem, você sabe? Howard Marks. É esse o nome dele? Não sei, meu inglês é muito bom. Howard Mark. É alguma coisa, é um cara vocês muito pesquisam. influente no mercado financeiro. Se pudesse escolher um livro... Tem vários, né? Eu acho que... The Intelligent Investor. O inglês dele é bem melhor que o meu, com certeza. É um inglês bom, cara. Tá bom mesmo. Gente, o papo tá muito legal. Muito obrigada por terem vindo, mas a gente tem que finalizar. Um prazer conhecer vocês dois. Prazer. Prazer todo meu, pessoal. Tamo junto. Eu adorei conversar com vocês, cara. Foi muito legal. Muito bom. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de Obrigado. acompanhar o Joca nas redes sociais. Isso aí, o Tino Econômico. Se inscrevam, assinem o Tino Econômico. Se inscreva aqui no canal também pra você receber os próximos episódios do Papo Joca. E até a E próxima. não aposta no Tigrinho. Não junto. aposta no tigrinho, Nem no gente. jogo do bicho. Responsabilidade. O jogo do bicho, que é contravenção. Guardem o dinheiro, né? Pois é. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Até mais.